mas afinal quem é que ele jogo aqui é? Foi-se embora? E agora? Quer voltar para casa? Ai, ele se fosse o pai e a mãe não deixava. Ai, não gosto disto, vamos a brincar para a rua. Olá, Zeca, não te esperava encontrar aqui. Oh, nem eu esperava estar aqui. Então, estás aqui porquê? Porque não queres estar em casa. Ora e esta, tu não queres estar em casa? Não? E porquê? Oh, tem lá uma pessoa. Só tem lá uma pessoa? Não, tem lá uma pessoa que eu não quero ver. Ah, mas quem é que tu tens lá em casa que tu não queres ver? Oh, o meu irmão. Oh, aquele que era meu irmão. Como aquele que era teu irmão? Ele é teu irmão? Pois, era meu irmão, antes de ir embora e ter roubado aquelas coisas cá de casa. Ah, não sejas assim, Zeca. Se ele voltou, se calhar está arrependido. Não sei se ele está arrependido, mas de certeza que está. Tu ouviste alguma coisa? Tu já falaste com ele? Não, mas ouvi ele conversar com os pais. Ah, e o que é que tu ouviste? Ouvi ele estar a pedir perdão aos meus pais por ter sido embora, por ter roubado e ter gastado as coisas nos vícios dele. Estás a ver como ele tem razão? Tu estás aí amoado sem razão. Oh, como amoado sem razão? Então, ele vai-se embora, ele deixa os pais tristes e agora volta e fica tudo bem? Pois, mas é assim mesmo. Quando nós nos arrependemos, as coisas têm que ficar bem. Ai, não concordo. Como não concordas? Tu és um menino de Jesus, ou não és? Claro que eu sou. Então, tu tens que ler a Bíblia. Já te disse várias vezes, tu tens que ler mais a Bíblia. Pois, Ritinha, mas às vezes não tenho tempo. Como não tens tempo? A gente tem que ter tempo a ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Tu comes todos os dias, não comes? Claro, senão eu vou morrer de fome. Pois, e tu se não lês a Bíblia também vais ficar enfesado espiritualmente. Oh, Ritinha, mas como é que pode ser uma coisa destas? Pode ser sim. E a Bíblia ela fala de uma situação muito parecida que tu precisas ouvir. Pois é, se calhar preciso mesmo. Mas não sei não. Não sei se quero o Bernardo outra vez no meu quarto. Ah, e se calhar não precisa ir para o teu quarto. A tua casa é bem grande. Dá para ter um quarto só para ele. Pois, na casa velha nós tínhamos que partilhar o quarto. Pois, mas neste quarto não. Tu tens um quarto para visitas e o Bernardo é maior que tu. Ele certamente não vai querer ficar num quarto sozinho. Pois, talvez. Mas eu não acabei de ouvir a conversa dos pais. Não sei se as coisas ficaram todas bem. Mas vão ficar certamente. Eles são pais, eles vão perdoar o Bernardo. E tu também tens que perdoar o Bernardo. Ah, não sei, vamos a ver o que é que eu vou fazer. Olha, eu vou mas é contigo que eu quero ver o Bernardo. Já não o vejo há muitos anos. Ah, Ritinha, então tu queres ver o Bernardo? Tu achas que é uma boa ideia? Claro! E pelo caminho eu vou-te contar uma história que está na Bíblia. E assim pode ser que tu mudes essas tuas ideias ridículas acerca do teu irmão. Ah, tá bem, vamos lá então. O Senhor Jesus já te vir contar uma história. Nosso Clube de Boas Novas já está a começar e tu aí és muito bem-vindo. Olha, não te esqueças que hoje nós temos uma história especial, mais uma grande daquelas histórias que o grande mestre, o Senhor Jesus, só ele sabe contar. Portanto, prepara-te, meus amigos, e vamos cantar. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como desejas ou como Deus quer? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que o engano e a tentação roubam de ti a palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que
tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que a tristeza e a preocupação abalam a tua confiança em Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Será que os desejos do teu coração impedem que vivas na palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que floresce no teu coração o fruto que vem do poder de Deus? Amor, alegria, paz, a mansidão, a fé que precisas para viver. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Certa vez, um homem foi ter com Jesus. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Era um líder dos judeus, mas ele estava realmente admirado com as coisas incríveis que o Senhor Jesus fazia, quando ele curava as pessoas, mudava a vida das pessoas, e isso era espetacular. Por isso aquele homem queria conversar com Jesus, porque com certeza Jesus só poderia ser mesmo o enviado de Deus para fazer tantas coisas maravilhosas e sinais que mais ninguém fazia. O homem achava que as pessoas que faziam coisas assim com tanto poder só poderiam ter Deus consigo e pertencer ao reino de Deus. Então o Senhor Jesus disse a este homem, e nós podemos ler isso no livro de João, no capítulo 3, no versículo 3. Jesus respondeu-lhe, fica sabendo, respondeu-lhe, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler juntos a última parte destas palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 3, parte B. Jesus ensina-nos então que a única maneira de ver o reino de Deus, ou por outras palavras, ser filho de Deus e pertencer à família de Deus, era nascer de novo. Isso significa que vamos ter que entrar novamente na barriga da nossa mãe para nascer outra vez? Claro que não! Nascer de novo significa nascer na família de Deus. E nós nascemos na família de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Quando reconhecemos que somos pecadores, que o nosso pecado nos afasta de Deus, mas pedimos perdão ao Senhor Jesus pelos nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, e pedimos a Jesus para Ele entrar na nossa vida, perdoar os nossos pecados e ser o nosso Salvador. E é exatamente isso que acontece. Quando fazemos isso, não só o Senhor Jesus perdoa-nos, como salva-nos do castigo de ficarmos para sempre longe de Deus, como também nos torna filhos de Deus. Quando Jesus é o nosso Salvador, significa que agora pertencemos ao reino de Deus, à família de Deus. Vamos ler novamente o nosso versículo. A Bíblia diz, em João 3:3b, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3b. Então, podemos então dizer que temos dois tipos de nascimento. O primeiro nascimento é quando nós nascemos fisicamente, como bebês. E o segundo nascimento, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e nascemos espiritualmente na família de Deus. Tu já nasceste de novo? Já pertences à família de Deus? Vamos dizer então mais uma vez o nosso versículo. A Bíblia diz, em João 3:3b, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, vou fazer desaparecer algumas palavras. Vamos lá? A Bíblia diz, em João 3:3b, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3b. Vamos tirar mais palavras. Será que tu consegues dizer o versículo sem estas palavras todas? Vamos lá. A Bíblia diz, em João 3:3b, ninguém pode ver
o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3b. E agora, sem palavras. Fica mais difícil. A Bíblia diz, em João 3:3b, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3b. Muito bem. Bem, amigos, há tempos atrás nós publicamos este vídeo e por alguma razão ele foi retirado do nosso canal por nós mesmos, sem percebermos. Então decidimos colocar outra vez para que vocês possam acompanhar as principais maravilhosas parábolas do Senhor Jesus, tá bem? Então vale a pena ver novamente o vídeo e acompanhar toda essa história. Então, fica conosco. Amigos, como sabem, estamos a acompanhar as maravilhosas histórias do Senhor Jesus, o grande mestre. Elas são conhecidas como parábolas, que eram pequenas histórias parecidas com certas situações que aconteciam no dia a dia na época em que Jesus vivia. Elas serviam para explicar um pouco melhor as preciosas verdades do reino de Deus. Sabem, algumas histórias do Senhor Jesus, ele contava pela sua própria vontade. Já outras, porém, ele contava por causa de uma pergunta que alguém lhe fazia ou por causa de alguma atitude que alguém tomava diante dele, como é o caso da parábola de hoje. Então vamos lá. Bem, ali estava o Senhor Jesus e, como de costume, a comer e a conviver com todo tipo de pessoas. Foi quando apareceram alguns religiosos conhecidos como doutores da lei. Eles se achavam mais importantes, mais especiais do que os outros. Então começaram a criticar o Senhor Jesus por dar atenção àquelas pessoas. Olhem, diziam eles, ele tem coragem de comer com essa gente de má fama, cobradores de dívidas, ladrões, pobres que não valem nada. Era assim que eles pensavam. Meus amigos, o Senhor Jesus é Deus e Deus é amor. O amor de Deus não é como o nosso. É puro, é perfeito, é bondoso e trata-nos a todos com muita paciência e compaixão e sem qualquer preconceito. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, com amor eterno eu te amei. Assim é o amor de Deus por nós. Além disso, quem quiser pertencer ao maravilhoso reino de Deus deve amar a todos como Deus nos amou. Mas aqueles homens religiosos que se julgavam mais importantes e achavam que só por praticarem uma religião já estavam salvos e que já pertenciam ao reino de Deus, eles estavam completamente enganados. O reino de Deus é uma herança que ele dá aos seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Ou como é que nós nos podemos tornar filhos de Deus? Para explicar isso, o Senhor Jesus contou mais uma das suas histórias. Prestem bem atenção, porque no final tem uma pergunta muito importante para fazer. E a nossa história começa assim. Disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. Não sabemos os nomes deles, mas vamos chamar o filho mais novo de o filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, ou aquele que gosta de ostentar coisas. Aconteceu então que este filho mais novo se achou no direito de receber a sua herança e chegou-se para o pai e disse, pai, dá-me cada parte da herança que me pertence. Bem, o pai ficou muito triste, pois viu que nas palavras daquele jovem não tinha amor. Não havia qualquer amor pelo seu pai, nem queria depender dos seus cuidados e proteção. Também já não queria viver como se fosse o seu filho. Pelo contrário, parecia ter vergonha inclusive do seu pai. Porém, o pai, que o amava muito, permitiu que ele partisse com a parte da sua herança. Bem, poucos dias depois, o filho mais novo foi embora para bem longe das terras de seu pai. Porém, meus amigos, não demorou muito. O rapaz gastou todo o seu dinheiro de forma irresponsável, sem pensar nas consequências, mas com toda a vontade. Sabia mesmo do que estava a fazer. Exatamente tudo aquilo que o seu coração mandava, ostentando, esbanjando a sua pequena riqueza. Ia gastar inclusive com festas, diversões e amigos. Parecia mesmo um verdadeiro filho pródigo esbanjador. Porém, meus amigos, no mesmo tempo,
Quando todo o dinheiro acabou e todos os seus falsos amigos se foram, veio sobre aquela região, sobre aquela terra, uma enorme fome, como se fosse uma grande pandemia. As coisas ficaram muito caras. Pessoas perderam seu emprego, muitas outras morreram sem ter o que comer. E o filho pródigo também começou a sofrer muito. Sozinho, sem abrigo, sem lar, sem amigos. Foi então que arranjou um trabalho como cuidador de porcos. E a fome era tanta naquela época que ele chegou mesmo a pensar em comer as comidas dos porcos. E mesmo assim, ninguém estava disposto a lhe ajudar. Ninguém lhe dava absolutamente nada, nadinha. Certo dia, porém, já de tanto sofrer, viu o estado em que se encontrava e reconheceu que pecou. Cometeu um pecado contra Deus. E não só, cometeu um pecado também contra o seu pai. Ele reconheceu que a sua vida longe do amor e da proteção do seu pai não valia nada, era muito má e totalmente miserável. Bem, foi aí que ele decidiu voltar para casa arrependido. Porém, meus amigos, quando ele ainda estava longe de casa, o seu pai o viu e, com um coração cheio de amor e perdão, abraçou o seu filho. O seu pai o viu porque o seu pai já tinha decidido ir à sua procura e foi aí que o encontrou. Mas o jovem estava tão envergonhado e arrependido que pediu perdão, pois não era digno de ser chamado filho de seu pai. Entretanto, o pai amoroso o abraçou e o recebeu de volta à sua casa com grande alegria e fez uma grande festa. Aconteceu, entretanto, que o filho mais velho, o que se achava o melhor de todos, o único digno da herança do pai, reclamou e criticou ao ver o seu pai alegrar-se e a comer e a conviver com o seu irmão ingrato. Ele murmurou ao seu pai dizendo: "Eu é que devia ter a tua atenção e receber todas estas honras. Ele não merece." Mas o pai, com muita paciência e igual amor, disse ao seu filho mais velho: "Meu filho, meu querido filho, tudo o que eu tenho é teu e além disso estou sempre contigo. Mas alegra-te também conosco, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava sem esperança e foi salvo." Bem, meus amigos, que história espetacular contou o Senhor Jesus, não foi mesmo? Bem, se prestaste atenção, vai saber responder esta pergunta. Vamos lá? Com qual dos dois filhos os doutores da lei se parecem? Com o filho mais velho? É claro, não é? Por quê? Eles reclamavam porque Jesus estava a conviver com os pecadores, da mesma maneira que o irmão mais velho murmurou contra o seu pai por estar a festejar com seu irmão ingrato. Se respondeste assim, parabéns, acertaste. Já o filho mais novo são todas as pessoas, meninos e meninas, que estão longe do Senhor Jesus por causa do pecado e por causa da ignorância. Sabe, amigo, o Senhor Jesus contou essa parábola para lembrar aos religiosos que só se recebe a herança do reino de Deus quem se tornar filho dele, e para isto é necessário reviver, como aconteceu com o filho pródigo, assim como nós aprendemos no versículo de hoje. Ou seja, a pessoa precisa reconhecer que pecou contra Deus vivendo longe dele, rejeitando o seu amor e os seus conselhos, que estão na Bíblia. Mas precisa também se arrepender de verdade e desejar ser perdoada. Devemos reconhecer que não somos dignos de receber nada de Deus, nem de sermos os seus filhos. Então, assim, tu e qualquer pessoa que se arrepender e crer em Jesus poderá receber o perdão e a vida eterna que só o Senhor Jesus pode dar. Mas lembra-te, receber a herança de Deus só é possível por causa do amor de Deus, o nosso Pai, e pelo sacrifício que Jesus fez ao morrer na cruz e ressuscitar para a nossa salvação.
Aqueles doutores da lei e religiosos que criticaram o amor de Deus pelas pessoas precisavam também pedir perdão e voltarem-se para Deus com um coração arrependido dos seus pecados. Se fizessem isso, seriam como se fossem aquele filho perdido que voltou a viver outra vez. Mas e que pecados eram esses? Bem, a maldade, o orgulho, a vaidade, o pecado de se achar melhor e mais importante, de desprezar os outros. Essas atitudes mostram o quanto todos nós somos pecadores e estamos longe de Deus, como está escrito em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão separados de Deus. Então vamos repetir a pergunta: como é que podes ser filho de Deus e receber a herança da vida eterna? Bem, certa vez o Senhor Jesus respondeu essa pergunta dizendo assim, em João, no capítulo 3, no versículo 3, como vocês aprenderam: quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Em outras palavras, deves fazer como fez o filho mais novo, arrependendo-te dos teus pecados, confiando a tua vida a Jesus para Ele mudar as atitudes e os pensamentos errados do teu coração. Ter uma religião não é o mesmo que ter a vida eterna, sabia? Ter uma religião não é o mesmo que pertencer ao reino de Deus. A criança que pertence ao reino de Deus é a criança que ama a Deus e segue os seus ensinamentos, que segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Ama também o seu próximo como o Senhor Jesus amou. Se quiseres pertencer a Deus e viver uma vida eterna no seu reino, faz esta oração. Aí onde tu estás, convidando o Senhor Jesus para viver na tua vida e no teu coração. Querido Deus, obrigado porque tu me amas. Agora sei que sou pecador. Eu agradeço a Jesus por ter dado a sua vida morrendo na cruz por mim. Arrependo-me dos meus pecados e convido Jesus para perdoar meus pecados e ser o meu Salvador e meu amigo. Amém. Hoje sonhei com o Zeca. Ai, que briga foi a que ele teve com o seu irmão no meu sonho. Será que as coisas estão bem entre eles? Eu espero que o Zeca compreenda que deve perdoar o seu irmão. Deve pedir ao Senhor Deus para colocar esse amor no seu coração. Eu se calhar vou fazer-lhe uma visita. É isso mesmo, eu vou lá à casa do Zeca ver se está tudo bem com ela. Olá, Zeca. Olá, Ritinha. Olha, como é que estão as coisas cá por casa? Ué, agora deste em Cusca? Cusca, eu não sou Cusca. Eu sei, só estou a brincar contigo. Eu estou preocupada, eu esta noite sonhei com vocês e muitas brigas. Nada disso. Não? Que bom! As coisas estão todas bem entre o teu pai, tua mãe e o Bernardo? Sim, eles fizeram as pazes. Todas as noites agora é só risos. Que bom! E tu? Estavas tão zangado outro dia? Pois, mas depois eu peguei a Bíblia. Pegaste e leste, certo? Claro, eu não ia só pegar a Bíblia, não? Mas podia ser, só para mudá-la de sítio, como muita gente faz. Não, eu peguei e li. Sim? E o que é que tu leste? Olha, eu li uma passagem em que dizia que a gente deve pedir e se a gente pedir, será dado. Eu sei muito bem essa passagem. E o que é que tu pediste? Pedi que o Senhor Jesus me colocasse amor no meu coração pelo meu irmão e que me ajudasse a perdoá-lo. Que coisa boa! E Deus respondeu. Claro. No outro dia de manhã, o que é que aconteceu no dia de manhã? Espera. Então, no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu estava com... Estavas com quê, Zeca? Estás-me a deixar nervosa. Estava com uma vontade de dar um grande abraço no Bernardo. E te deste? Custou-me. Mas cheguei perto dele e dei-lhe um abraço. Então agora vocês estão amigos? Sim, estamos amigos, sim. E ele prometeu que não ia fazer mais asneiras. Então vais ver que ele vai conseguir. Já lhe falaste de Jesus? Claro, tenho falado de Jesus e tenho orado com ele. Muito bem, tu vais ver que o Bernardo vai conseguir superar toda esta dificuldade. É o que eu espero também, o papai e a mamãe. Muito bem, Zeca, olha, eu estou muito feliz porque tu
estás a ajudar o teu irmão e podes contar também com as minhas orações, porque eu vou pedir também para que Deus ajude o teu irmão e a ti e toda a família. Obrigada, porque bem vamos precisar certamente. É verdade. Olha, agora eu tenho que ir embora. Hoje eu não posso ficar mais tempo. Eu vim aqui a correr só para ter notícias, mas eu preciso ir para casa porque amanhã tem teste. Pois, eu também tenho que estudar para matemática. Olha, boa sorte para ter teste amanhã. E para ti também, Ritinha. Adeus, Zeca. Para a nossa oficina de hoje nós vamos precisar de uma caixinha destas de queijo cremoso ou outra similar que vocês possam ter em casa. Vamos abrir uma ranhura. Estas caixinhas já trazem uma pequena ranhura, é só abrir mais um bocadinho porque nós vamos fazer um mielheiro. E este mielheiro vai ter carinha de porco para nos lembrar da história que nós temos a aprender. Eu vou estar a usar cola de silicone, mas vocês podem usar cola branca que também vai funcionar. Ter atenção, queremos que a ranhura fique para cima. Então, antes de montarmos a carinha do porco, vamos ter atenção que tem que estar para cima. As orelhinhas vamos pôr por baixo e depois vamos virá-las um bocadinho, assim. Olhos, também vou usar estes olhos plásticos, mas vocês podem usar depois os moldes que estão em PDF para fazer os olhos, se não tiverem este tipo de olho, como eu tenho aqui de plástico. O nariz, mas eu quero fazer o nariz um pouco saliente, então eu vou estar a usar desta cola dos dois lados, ou então podem usar um cartão para fazer aquilo que a gente quer fazer, que é exatamente o relevo. Vamos colar aqui, deixar uma certa distância, mas nós vamos querer fazer algumas dobras, que é para ele ficar depois saliente. Esta cola tem tendência de se colar nos nossos dedos e vamos colar aqui o narizinho do porquinho para ficar assim. Temos a carinha de porco já pronta, mas nós não queremos que a caixa se abra sempre que nós formos colocar lá moedas, pois vamos ter que fechá-la. Mas antes disso vamos assinalar nesta faixa onde é que nós queremos a ranhura para as moedas entrarem no nosso mielheiro. Então já está ali. Vamos então agora colocar cola aqui à volta, que é para a caixa ficar fechada. O nosso mielheiro fica fechado, só será aberto quando estiver cheio, quando vimos que já não leva mais. Então vamos ver quanto é que a gente conseguiu poupar. Atenção quando forem pôr assim, que é para ver se fica a carinha do porquinho certinha. Agora temos que abrir aqui uma ranhurazinha. E agora na hora de colar temos que ter atenção exatamente para que fique a ranhura aqui aberta a funcionar bem. Vamos sempre apertando bem à volta, que é para ficar justo. Bem, o nosso porquinho está quase pronto, falta agora o detalhe da boca. E as sobrancelhas. E o nosso mielheiro está pronto. Para fazer a base podemos pegar uma tampa de um frasco e assentá-lo assim para ele não cair. Oh, boa! A Júlia chegou ao final do nosso clube. Estou muito triste, mas eu gostei muito. E vocês? Bem, agora nós vamos lembrar mais uma vez. Tu aí, podes ir ao nosso site espaçodeaventura.com. Tem muitas aventuras para ti e para os teus amigos. Podes baixar o nosso aplicativo para o teu smartphone. Eu estou quase a adquirir um também para mim. Eu gosto de aventuras e tu aí. Então até a próxima, amigos.